A Zona Oeste do Rio de Janeiro é um polo industrial em expansão. Para atender a demanda das empresas por mão de obra qualificada, foi criado o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO. Criada para ser um centro tecnológico de excelência, a UESO até hoje não tem sede própria. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre a importância desse centro tecnológico na Zona Oeste, estão aqui no estúdio o reitor da UESO, o professor Alex da Silva Cirqueira, e o presidente do Conselho Empresa Universidade, o empresário Peri Kozer. A UESO foi criada há 7 anos e até hoje não tem sede própria. Funciona dentro de uma escola estadual, o Instituto de Educação Sara Kubitschek, em Campo Grande. Nossa reportagem foi até lá. Vamos acompanhar. Não fosse o uso do uniforme, seria difícil saber quais são os alunos da UESO e quais são os alunos do Instituto de Educação Sara Kubitschek. Para funcionar a pleno vapor, a UESO precisa com urgência de mais espaço físico e estrutura. A importância do campus para a UESO é porque falta espaço físico mesmo. A gente divide atualmente com o Colégio Sara Kubitschek. O barulho é imenso, em algumas salas, principalmente do primeiro bloco aqui. E não tem espaço para aumentar os laboratórios, as aulas práticas que são de suma importância. Isso não tem acontecido com tanta frequência quanto deveria ter para um curso tecnológico. Isso é apontado pelo novo reitor, ele já está sabendo desse problema. Então esse atualmente é o principal problema de não ter um campus próprio para a UESO. Apesar de ter sido criado para atender a crescente demanda por mão de obra qualificada, os alunos se sentem discriminados pelas empresas porque o curso é tecnológico e de curta duração. O Estado em si tem um pouco de preconceito com o curso tecnológico, porque acham que por ser tecnológico, né, a própria graduação, o nome de tecnológico não é muito bem visto. Mas nós somos muito bem preparados aqui na universidade, bons professores, a maioria dos professores tem doutorado, pós-doutorado, então é um pouco de preconceito, mas temos vagas. A falta de espaço é hoje um complicador na qualidade do ensino ou não? Sim, porque nós temos vários projetos que nós podemos avançar, temos condições de ampliar o nosso ensino na pesquisa e na extensão e, por não termos um espaço para a infraestrutura adequada dos laboratórios, compromete um pouco o avanço da instituição. Mas, de uma certa forma, essa falta de espaço também acabou empurrando a UESO para trabalhar mais próximo das empresas. Essa proximidade muda um pouco o perfil da universidade, cria um novo espaço ali dentro de atuação? Todo o projeto no que a UESO se propõe a fazer para ser um centro tecnológico e buscar a sua proximidade junto ao setor industrial e outros setores, eu acho que para o Rio de Janeiro é de vital importância. Quando se fala de Zona Oeste, de uma forma mais ampla, talvez por desconhecimento, não se tem uma ideia da pujança que a região tem, do que envolve de potencialidades dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. O aspecto populacional, área física e, inclusive, estrategicamente localizada em função do próprio porto de Sepetiba, a proximidade dentro de um triângulo perfeito dentro da região sudeste, pegando o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, quer dizer, tem uma equidistância de aproximadamente 400 quilômetros, e se enxerga, no passar do tempo, a modificação muito clara que a Zona Oeste vem ganhando projeção em termos do interesse de empresas de virem a trazer seus parques tecnológicos para a região. E eu acho que esse é um ponto de vital importância para o Estado, quando se pega uma região de aproximadamente 2 milhões de habitantes,
nós costumamos dimensionar a região dentro de um contexto nacional. Então, uma região do estado do Rio de Janeiro, dentro do município do Rio de Janeiro, que tem mais habitantes do que 8 capitais de estado da federação. E a experiência da Zona Oeste ela é relativamente recente. Ela foi criada em 2005, ganhou sua autonomia em 2009 e agora o senhor é o primeiro reitor eleito pela comunidade da universidade. Quais são os desafios, o Peri aqui enumerou alguns deles, a serem respondidos por um centro universitário, por uma universidade naquela região? O primeiro passo, o nosso primeiro grande desafio é a construção do campus. Nós precisamos de um campus para ganhar vida própria, temos condições de abrigar o Parque Tecnológico e em 2010 foi criado esse Conselho de Cooperação para justamente trazer o empresário, trazer a indústria para próximo e dentro da universidade. Esse Conselho de Cooperação Tecnológico, ele é formado pelos empresários, pelos industriais da região e a administração da UESO. A partir dali, nós traçamos estratégia para o desenvolvimento não só da universidade, como para o desenvolvimento também da instituição, revisando a nossa grade curricular, toda essa aproximação que nós estamos buscando junto com o setor produtivo e industrial da região e o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Os alunos dizem que tem alguma certa discriminação porque são cursos de curto período e tecnológicos. Olha, eu acredito que eu acho que isso não é um ponto negativo, muito pelo contrário. Eu acho que isso é um ponto bastante positivo, porque muito se fala, evidentemente, que as universidades são de vital importância, mas a formação de mão de obra, o ponto tecnológico para aquilo que a universidade se propõe, até é um ponto de diferenciação junto a outros institutos de preparação, enxergo que isso é de vital importância, porque se nós formos enumerar as situações, tem todo um crescimento natural. Quer dizer, as coisas não acontecem na universidade, tem toda uma preparação até chegar lá. E toda essa preparação que o Estado até tem através de outros institutos, de FATEC, e a questão do aspecto de ter uma universidade absolutamente diferenciada de tudo aquilo que até esse momento é apresentado em todo o país, que é uma universidade com foco de preparar e formar tecnólogos. Eu acho que esse é um ponto muito importante e que tem que ser, a cada momento, mais incentivado, porque eu creio que isso é efetivamente um dos pontos que vão ser os diferenciais no interesse de empresas virem a se radicar na região. Só para a gente explicar, a gente tem a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio, tem a UENF, que é lá no Norte Fluminense, e a UESO, que é a mais novinha dentro desse grupo. Qual é o perfil dela e qual é esse diferencial que o Peri já falou? Nosso diferencial está justamente porque nós estamos focados na tecnologia e dar suporte. A nossa missão é dar suporte ao Parque Industrial Fluminense. Recentemente, nós participamos de um projeto, junto com os empresários da região, para a redação de projetos para submissão a um edital da FAPERJ. Isso nunca aconteceu. Nós nos reunimos dentro da UESO, convidamos o empresário local, apresentaram as suas propostas, as suas demandas. A partir dali sai um projeto redigido entre o empresário com a sua ideia e o acadêmico e o professor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa relação entre a universidade e as empresas no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.